Olá, Fera, em especial Fera GGE. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante e vou aqui comentar a prova da COVEST, prova do vestibular 2013, referente à prova de Química. Bom, primeiramente eu queria parabenizar a banca, né, porque ela fez uma prova com um nível excepcional, contemplou o aluno que se dedicou de verdade, né, foi bastante abrangente, né, abordou vários conteúdos, tanto de Química Geral, quanto de Físico-Química, quanto de Química Orgânica. Então privilegiou o aluno que se dedicou mais. Eu queria chamar a atenção para a parte de Química Orgânica. A prova de Química Orgânica da Federal este ano foi uma prova brilhante, excepcional, com um nível que já não se vê nas provas de Química Orgânica há um bom tempo, tanto no estado de Pernambuco quanto em outros estados. Bom, fazendo um apanhado geral aqui da prova, nós tivemos um total de 4 questões de Química Geral, 7 questões de Físico-Química, lembrando aí que algumas dessas questões também tiveram dentro do assunto, dentro do seu conteúdo, conteúdos de Química Geral e 5 questões de Química Orgânica, né? Muitas dessas questões são questões que apareceram no material GGE, tanto na revisão, que foi feita ontem nas unidades, quanto no material geral, né, que foi realizado ao longo do ano, nas próprias apostilas do GGE. A gente teve aqui uma questão sobre tempo de meia-vida. Essa questão ela esteve presente ontem na revisão do GGE. Então, uma questão tranquila, uma questão de emissão de radiação beta, de decaimento, o que acontece com a estrutura desse átomo. Então, certamente o Fera GGE teve muito êxito na realização dessa questão. Nós tivemos aqui ainda questões bem clássicas, como predição de fórmula de compostos iônicos, de fórmulas de compostos moleculares, qual é a condição para esses compostos serem formados. Esse também é um modelo de questão que está presente no material e que foi bastante frisado aí ao longo do ano. Nós tivemos uma questão clássica de reação entre o permanganato de potássio e o ácido oxálico, uma reação de óxido-redução em meio ácido. Também uma reação clássica. Eu me lembro de pelo menos 2 ou 3 questões do material de revisão do GGE, né, nesses últimos 2 meses que a gente fez de revisão, tinham questões com essa reação especificamente. A única variável aí era a presença do cério, né, que era um outro elemento que ia atuar na reação, mas aí sem maiores problemas para o Fera, porque ele dava o potencial eletroquímico do cério e aí você poderia fazer todos os julgamentos dos parâmetros que eram pedidos. A gente ainda teve uma questão sobre interações intermoleculares, comentei ontem em sala de aula na revisão, sobre interações de hidrogênio, sobre questões de polo induzido, coisa que esteve presente aí nessa molécula. A gente falou também de polaridade, sobre moléculas apolares, quais eram as condições, né? Então tudo isso foi revisado ontem e aí caiu na prova da COVEST. Nós ainda tivemos questões clássicas, uma questão aqui comparando o gás metano com o gás oxigênio, uma relação entre o percentual em massa, a quantidade de matéria, a pressão parcial, fração molar, que, mais uma vez, também estava presente na revisão. Nós fizemos uma questão na revisão que falava justamente sobre isso, sobre pressão parcial, sobre fração molar, sobre a influência da massa de um gás na pressão que ele exerce dentro da amostra, dentro da mistura. Então também fomos felizes em relação a isso. Uma questão clássica envolvendo molaridade e molalidade, tinha só uma pegadinha aí no final, né? Que ele, no finalzinho do item 2.2, ele falava lá sobre a concentração de uma solução, né? E aí ele dava a concentração e perguntava o número de mols de íons, né? Então o aluno fica tentado a dizer o número ou a calcular o número de mols do composto. E na verdade ele pedia de íons e aí você tinha que duplicar esse valor. Mas aí o aluno que ficou atento, o Fera GGE, certamente saiu muito bem nisso. Nós ainda tivemos as questões de reações orgânicas fantásticas. A prova de orgânica, de maneira geral, foi fantástica. Nós tivemos reações que foram muito bem abordadas, muito detalhadas. Reações de produção de ésteres, né? Quais eram os mecanismos de reação de produção de ésteres. Processo de formação de alcanos. Então isso aí foi muito interessante. A gente teve ainda também uma questão de termodinâmica, falando sobre energia livre, processos que são espontâneos e processos não espontâneos, questão clássica, questão batida.
E nós tivemos a questão 9, por exemplo, que era uma questão de cinética, né? Que era uma questão que determinava a lei de velocidade de uma reação. Ele não pedia para que determinasse essa lei de velocidade em si, mas ela era necessária para julgar os itens, para perceber qual era a relação que existia entre concentração e velocidade, como é que eram os gráficos de evolução da reação e assim por diante. Também uma questão batida, presente no material, e aí o Fera certamente se deu muito bem. Nós tivemos ainda uma questão sobre... eu queria ressaltar a questão 11. A questão 11 aí foi, para mim, acho que uma das mais marcantes da prova dessa prova da Covest. Ela seguiu o modelo de uma questão do IME, né, onde temos um reagente de partida e esse reagente sofre várias reações, produzindo um produto A, um produto B, um produto C, D, E e F. Então, foi uma questão que ele dava a direção. Cada item basicamente falava sobre a característica de cada uma dessas reações, os produtos formados. Então foi uma questão fantástica. Embora ela tenha tido o formato do IME, ela manteve ou teve um nível de dificuldade muito semelhante à prova da Covest, a própria prova da Federal. Então o aluno aí bem preparado também não teve grande dificuldade, né? Mas foi preciso aí lembrar de bastantes reações orgânicas, de várias reações orgânicas. Nós ainda tivemos uma reação de eliminação, né? Onde ele falava sobre, envolvia isomerias cis-trans, sobre mecanismo de eliminação, né? Então também foi uma questão aí muito interessante de química orgânica, de reações orgânicas. E uma outra questão aqui fantástica foi quando ele falava da estabilidade de carbocátions, carbânions e radicais, falando também assim da geometria de carbocátions. Uma questão brilhante, sensacional, e aí privilegiou o aluno que se dedicou de fato. E aí, para encerrar a prova, a gente teve aí a questão 14, que foi de identificação de funções, né? Questão tranquila, sem maiores problemas. A questão 15, determinação de fórmula mínima, questão também muito tranquila, partida do nosso material. E a questão 16, mistura de duas soluções ácidas, para que você precisasse aí determinar a concentração dessa solução final, baseada a partir do pH. Então, tenho certeza aí que o Fera GGE fez uma prova excelente, né? Um abraço, sucesso a todos.